Eu quero voltar com o Écio aqui também, saber sua opinião, Écio, não só especificamente aí para a S&P, claro, né, mas o impacto que você vê, se o mercado está conseguindo de fato precificar, né, ou não, ou estamos ainda, podemos ser surpreendidos ainda, principalmente quando a gente pensa ali no resultado dos lucros das companhias. Não, eu vou em linha com o que o Saravalli falou. Inclusive, bom dia, Saravalli. Um abraço aí para Bom você. dia. Bom estar participando do Prazer. programa contigo. É, a gente vê um cenário, como eu disse, de desaceleração econômica. O início de 2025 se falava, se pensava em um crescimento econômico e todas essas expectativas vão ser revisadas daqui para frente, porque o mínimo de impacto tarifário vai acontecer, né? E isso tem uma consequência que dura vários meses. Você viu, falando da Apple, ela antecipou a importação de milhares de aparelhos da Índia, porque estava anunciado que ia ter uma tarifa de 25% a 26% contra a Índia. Depois voltou atrás, caiu para os 10%, mas o fato da importação já tinha acontecido. Se você olha a balança comercial americana, nesse último mês, nesse último período aí, o déficit se intensificou, porque muitas empresas fizeram as suas importações de forma antecipada para evitar as tarifas, pelo menos por um determinado momento de tempo, e depois, como é que fica? E com a tarifa de 125% contra as importações da China, e essa produção que vem da China ainda não foi possível se deslocar para outros países e menos ainda para os Estados Unidos. Você não monta uma indústria do dia para a noite, você leva tempo para fazer todo o CAPEX, né, toda a implantação desse investimento e passar a produzir. E ainda tem mais, que mão de obra vai ser utilizada para produzir esses equipamentos, esses insumos, esses produtos dentro da economia americana. Precisa primeiro mão de obra especializada, precisa também de mão de obra competitiva, com custos mais baixos, e hoje a mão de obra especializada talvez até consiga, mas com custos mais baixos você não vai conseguir dentro da economia americana. Então, tem um processo inflacionário já sendo precificado. Os dados dessa semana foram até muito positivos, né? A gente teve um CPI que veio abaixo do esperado, dando margem para que o Federal Reserve possa reduzir taxas na sua próxima reunião, só que o cenário tarifário, né, o cenário externo para os Estados Unidos, precifica mais inflação pela frente. Então, vai na direção oposta, né, ao impacto positivo que veio de um CPI mais baixo. Então, isso termina fazendo com que as empresas elas se reposicionem, né, a lucratividade futura dela vai ser menor, consequentemente, termina sendo precificado, né, por um valor por ação aí mais baixo no momento presente. Não é, como eu disse, um cenário muito positivo. Aqui para o Brasil, a gente, por enquanto, tem cenário positivo, porque se essa briga se mantiver entre Estados Unidos e China, nós saímos bem, porque a gente tem relações econômicas, comerciais, políticas razoavelmente boas com os dois países. Nós temos relações comerciais fortes com a China e com os Estados Unidos. A China representa um terço das nossas exportações, os Estados Unidos em torno de 15%. Isso tende a se intensificar, porque a soja que a China compraria, por exemplo, dos Estados Unidos, vai demandar do Brasil, né? Os outros produtos que os Estados Unidos estaria demandando da China, o Brasil pode passar a produzir mais. iPhone, que é o caso da Apple novamente, você tem uma fábrica aqui em Jundiaí, certamente pode-se ampliar a produção desses iPhones para atender o mercado americano. Então veja que o Brasil pode sair como um ganhador desse cenário. Esse é um cenário A, né, bastante positivo. Porém, você tem ainda um outro cenário que aí eu tenho bastante preocupação, que é, usando muito a tática, né, comercial do Trump, né, de anunciar o extremo para conseguir um meio termo, pode ser que o Trump e Xi Jinping façam
um acordo comercial preferencial entre eles, e num acordo comercial preferencial eles reduzem as tarifas entre si e os demais países passam a ter tarifas mais elevadas. O Brasil, então, seria prejudicado diretamente nesse caso. Então, essa é uma preocupação aí que também pode trazer. A gente tem que viver aqui, dia após dia, né, os próximos anúncios, né, de como que essa política comercial, essa dinâmica comercial vai acontecer.